Então, sucedeu, pois que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo. E levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Vamos pular aqui mais um pouquinho. Aqui. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimados a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Eu queria colocar um tema nesta meditação, que são 7 características de um grande líder. Uma coisa é ser um líder, outra coisa é ser um grande líder. O que está faltando em muitos segmentos, não só no segmento eclesiástico, evangélico, gospel, a maneira que você quer interpretar, são grandes líderes. Está faltando grandes líderes no governo, está faltando grandes líderes na sociedade, no meio empresarial e tudo mais. Então a primeira coisa que aconteceu aqui, não vou trazer para vocês a introdução, porque eu tenho 10 minutos aqui no vídeo, mas isso aqui é uma mensagem de 1 hora mais ou menos, que eu vou reduzir em 10 minutos rapidamente. A maioria conhece esse texto, em que Davi vivia pelo deserto, foragido, escapando dia a dia de Saul, do rei Saul, até então o rei, que queria matá-lo. Mas a questão é que Davi aqui, ele fora rejeitado pelos príncipes dos filisteus, apesar do rei dos filisteus gostar de Davi, os príncipes eles não aceitaram a presença de Davi na guerra, e Davi tinha recebido deles uma cidade provisória chamada Ziclague, onde eles estavam morando com suas famílias e etc. Quando Davi é rejeitado pelos príncipes de guerrear contra Saul, Davi retorna para Ziclague, e quando ele chega em Ziclague, como nós lemos, os amalequitas, eles saquearam Ziclague, levaram suas famílias, levaram as mulheres, os filhos, colocaram fogo em tudo. E Davi se angustiou muito, porque os seus guerreiros, seus homens, o seu exército, o seu bando, vamos dizer assim, falavam em apedrejar ele. Mas aqui está um segredo na vida de um grande líder. Está escrito aqui, ó: Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Até escrevi aqui, ó. A primeira característica de um grande líder é que ele tem a capacidade de, no momento da adversidade, tirar força da fraqueza. Você vai ver em Hebreus, no capítulo 11, a respeito dos heróis da fé, que ele está dizendo: e que mais direi de Davi, Samuel, o profeta, Sansão, os profetas, que apagaram a força do fogo, fugiram do fio da espada,
puderam fugir dos exércitos estranhos e da fraqueza tiraram forças. O líder não pode ser igual aos liderados. O líder, ele é o líder. Ele sente as mesmas aflições que seus liderados, mas ele tem que ter uma postura diferente. Davi aqui poderia sair correndo, poderia ficar chorando, poderia ficar de cabeça baixa, poderia se desesperar, mas não. Diz a Bíblia que Davi se esforçou do Senhor seu Deus. Ou seja, Davi tirou força da fraqueza. Essa é uma das características de um grande líder. O grande líder, ele tem a capacidade de, no momento da adversidade, do estreito, no momento em que não tiver mais solução, ou não houver saída, ele se esforça no Senhor. Ele dá a volta por cima. Ele tira a força da fraqueza. Ele administra o problema e em Deus ele encontra a solução. Outra característica, diz aqui, ó. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Outra característica de um grande líder. Um grande líder, ele tem intimidade com Deus. Se um líder, um pastor, um líder de um departamento dentro da igreja, seja lá a quantidade de liderados que ele tem, se ele não tiver intimidade com Deus, ele pode dar meia volta e esquecer de ser líder. Ele pode ser tudo, menos um líder. Porque o líder, ele tem que ter intimidade com Deus. A Bíblia diz aqui, ó, que Davi disse, ó, ao sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. Ou seja, ele pediu a estola sacerdotal. Ele queria entrar na presença de Deus. Ele queria falar com Deus. Por quê? Porque Davi tinha intimidade com Deus. Esta é a segunda característica de um grande líder. Um grande líder, ele tem intimidade com Deus. A terceira, olha o que aconteceu. Por ele ter intimidade com Deus. Ó. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Interessante que Davi aqui ainda não era rei. Davi aqui ainda não tinha sido coroado, ainda não estava no trono, mas já estava liderando, estava demonstrando que Deus verdadeiramente o tinha chamado para ser o grande rei de Israel. Aqui diz a Bíblia aqui, ó. E seguiu os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe de pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Que coisa interessante. Davi aqui, ele achou aqui um homem, e descobriram aqui que esse homem era um daqueles que saquearam a sua cidade, que ficou para trás. Eu vou ter que interromper o vídeo agora, mas eu vou colocar a continuação desse vídeo, tá? Para nós vermos e darmos continuidade nessa mensagem.